O México lembrou os 32 anos do pior terremoto de sua história, vivendo o pesadelo de novo. Desta vez, o epicentro do abalo foi perto da superfície da Terra e, por isso, o número de mortes passa de 100 e é provável que aumente. O terremoto derrubou a fachada de prédios e deixou a população em pânico. Pior ainda, o terremoto derrubou prédios inteiros. Pessoas na rua estavam filmando esse outro prédio. Comentaram que tinham visto paredes danificadas. Aí, de repente, os brasileiros André e Letícia moram na Cidade do México e estavam na rua quando tudo tremeu. Viram pela frente prédios inteiros em escombros. Tinha gente lá dentro. Tá cheirando a gás. A gente vai sair daqui porque tá cheirando a gás. E descobriram que isso também aconteceu bem perto deles. Esse é o nosso prédio. 1, 2, esse já tá quebrado. Podia ter sido a gente. Pela internet, eles falaram do prédio vizinho que desabou. Ao lado do nosso edifício tem um prédio comercial, com escritórios, tem dentista, tem de todo tipo de serviço. Tinha muita gente trabalhando, então tem muitos mortos. E a gente agora não pode entrar em casa. Também contaram do pânico que viram pelas ruas. Saindo pela rua, em frente ao nosso prédio, via gente amputada, muita gente estourando. Completamente desesperadas, chorando muito. Equipes de resgate estão vasculhando os escombros em busca de vítimas. Paredes caíram em cima de carros. A população correu para o abrigo mais seguro, o meio da rua. Para muita gente foi difícil acreditar que era verdade. Hoje, exatamente hoje, faz 32 anos que um terremoto devastador atingiu a Cidade do México e matou milhares de pessoas. É por isso que todo ano, o mês de setembro lá é dedicado a treinamento sobre o que fazer em caso de terremoto. Quando a terra tremeu, muita gente estava participando desses treinamentos. André conta que não houve alarme na hora do terremoto. Aí hoje, às 11 da manhã, teve essa simulação, ninguém desceu. E aí agora, algumas horas depois, teve esse terremoto que não deu tempo de soar o alarme. O epicentro foi na região central do México, na cidade de Raboso, no estado de Puebla, a 51 quilômetros de profundidade. O local fica a cerca de 120 quilômetros da Cidade do México. Ou seja, foi relativamente perto da capital. E a região metropolitana da Cidade do México tem perto de 20 milhões de habitantes. Por isso, o número de vítimas é uma grande preocupação agora. Na internet, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, fez um apelo à população. É importante evitar circular por ruas e avenidas para permitir a passagem dos veículos de emergência. O México ainda estava se recuperando de um outro terremoto que aconteceu 12 dias atrás. Foi sentido na Cidade do México, mas com um epicentro mais distante, no Oceano Pacífico, e atingiu com força regiões pobres do sul do país. Vamos falar com Fábio Turci agora ao vivo em Nova York. Ele tem informações sobre as operações de resgate. Boa noite, Fábio. Quais são as informações que você tem sobre as operações no México? Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. Olha, pode levar dias até que todas as vítimas sejam localizadas e resgatadas. Muitos cidadãos estão ajudando nesse trabalho de resgate, retirando escombros com as mãos. Há relatos, por exemplo, de 2 crianças soterradas na entrada de uma escola. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, afirmou que 27 prédios desabaram na Cidade do México, entre eles, pelo menos 2 escolas. O presidente estava sobrevoando o estado de Oaxaca, no sul do país, que foi uma das áreas muito atingidas por esse terremoto do último dia 7, quando recebeu informação sobre esse novo terremoto de hoje, voltou imediatamente para a capital e sobrevoou também a Cidade do México. O presidente convocou o Comitê Nacional de Emergências para coordenar o socorro às vítimas e mandou esvaziar todos os hospitais que sofreram algum tipo de abalo e transferir os pacientes para lugares seguros. Quase 4 milhões de pessoas estão sem energia elétrica no México. O Itamaraty afirmou, agora há pouco, que até o momento não há informações sobre brasileiros entre as vítimas. Renata, Bonner. O Fábio Turci continua acompanhando. A qualquer nova informação, a gente volta a conversar com ele. Obrigada, Fábio. Terremoto no México e a região do Caribe, de novo em alerta por causa de um furacão. O primeiro-ministro da Dominica relatou uma devastação generalizada provocada pelo Maria na ilha. Em Guadalupe, uma pessoa morreu, atingida por uma árvore. Maria é uma tormenta de potência máxima, categoria 5, e avança na direção das Ilhas Virgens Americanas e de Porto Rico. Na semana passada, o furacão Irma matou mais de 80...
Pessoas na rua estavam filmando esse outro prédio. Comentaram que tinham visto paredes danificadas. Aí, de repente, os brasileiros André e Letícia moram na Cidade do México e estavam na rua quando tudo tremeu. Viram pela frente prédios inteiros em escombros. Tinha gente lá dentro. Tá cheirando a gás. A gente vai sair daqui porque tá cheirando a gás. E descobriram que isso também aconteceu bem perto deles. Esse é o nosso prédio. 1, 2, esse já tá quebrado. Podia ter sido a gente. Pela internet, eles falaram do prédio vizinho que desabou. Ao lado do nosso edifício tem um prédio comercial, com escritórios, tem dentista, tem de todo tipo de serviço. Tinha muita gente trabalhando, então tem muitos mortos. E a gente agora não pode entrar em casa. Também contaram do pânico que viram pelas ruas. Saindo pela rua, em frente ao nosso prédio, via gente amputada, muita gente estourando. Completamente desesperada, chorando muito. Equipes de resgate estão vasculhando os escombros em busca de vítimas. Paredes caíram em cima de carros. A população correu para o abrigo mais seguro, o meio da rua. Para muita gente foi difícil acreditar que era verdade. Hoje, exatamente hoje, faz 32 anos que um terremoto devastador atingiu a Cidade do México e matou milhares de pessoas. É por isso que todo ano, o mês de setembro lá é dedicado a treinamento sobre o que fazer em caso de terremoto. Quando a terra tremeu, muita gente estava participando desses treinamentos. André conta que não houve alarme na hora do terremoto. Aí hoje, às 11 da manhã, teve essa simulação, ninguém desceu. E aí agora, algumas horas depois, teve esse terremoto que não deu tempo de soar o alarme. O epicentro foi na região central do México, na cidade de Raboso, no estado de Puebla, a 51 quilômetros de profundidade. O local fica a cerca de 120 quilômetros da Cidade do México. Ou seja, foi relativamente perto da capital. E a região metropolitana da Cidade do México tem perto de 20 milhões de habitantes. Por isso, o número de vítimas é uma grande preocupação agora. Na internet, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, fez um apelo à população. É importante evitar circular por ruas e avenidas para permitir a passagem dos veículos de emergência. O México ainda estava se recuperando de um outro terremoto que aconteceu 12 dias atrás. Foi sentido na Cidade do México, mas com um epicentro mais distante, no Oceano Pacífico, e atingiu com força regiões pobres do sul do país. Vamos falar com Fábio Turci agora ao vivo em Nova York. Ele tem informações sobre as operações de resgate. Boa noite, Fábio. Quais são as informações que você tem sobre as operações no México? Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. Olha, pode levar dias até que todas as vítimas sejam localizadas e resgatadas. Muitos cidadãos estão ajudando nesse trabalho de resgate, retirando escombros com as mãos. Há relatos, por exemplo, de duas da Terra. E por isso, o número de mortes passa de 100 e é provável que aumente. O terremoto derrubou a fachada de prédios e deixou a população em pânico. Pior ainda, o terremoto derrubou prédios inteiros. Pessoas na rua estavam filmando esse outro prédio. Comentaram que tinham visto paredes danificadas. Aí, de repente, os brasileiros André e Letícia moram na Cidade do México e estavam na rua quando tudo tremeu. Viram pela frente prédios inteiros em escombros. Tinha gente lá dentro. Tá cheirando a gás. A gente vai sair daqui porque tá cheirando a gás. E descobriram que isso também aconteceu bem perto deles. Esse é o nosso prédio. 1, 2, esse já tá quebrado. Podia ter sido a gente. Pela internet, eles falaram do prédio vizinho que desabou. Ao lado do nosso edifício tem um prédio comercial, com escritórios, tem dentista, tem de todo tipo de serviço. Tinha muita gente trabalhando, então tem muitos mortos. E a gente agora não pode entrar em casa. Também contaram do pânico que viram pelas ruas. Saindo pela rua, em frente ao nosso prédio, via gente amputada, muita gente estourando. Completamente desesperada, chorando muito. Equipes de resgate estão vasculhando os escombros em busca de vítimas. Paredes caíram em cima de carros. A população correu para o abrigo mais seguro, o meio da rua. Para muita gente foi difícil acreditar que era verdade. Hoje, exatamente hoje, faz 32 anos que um terremoto devastador atingiu a Cidade do México e matou milhares de pessoas. É por isso que todo ano, o mês de setembro lá é dedicado a treinamento sobre o que fazer em caso de terremoto. Quando a terra tremeu, muita gente estava participando desses treinamentos. André conta que não houve alarme na hora do terremoto. Aí hoje, às 11 da manhã, teve essa simulação, ninguém desceu. E aí agora, algumas horas depois, teve esse terremoto que não deu tempo de soar o alarme.
O epicentro foi na região central do México, na cidade de Raboso, no estado de Puebla, a 51 quilômetros de profundidade. O local fica a cerca de 120 quilômetros da cidade do México. Ou seja, foi relativamente perto da capital. E a região metropolitana da cidade do México tem perto de 20 milhões de habitantes. Por isso, o número de vítimas é uma grande preocupação agora. Na internet, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, fez um apelo à população. É importante evitar circular por ruas e avenidas para permitir a passagem dos veículos de emergência. O México ainda estava se recuperando de um outro terremoto que aconteceu 12 dias atrás. Foi sentido na cidade do México, mas com um epicentro mais distante, no Oceano Pacífico, e atingiu com força regiões pobres do sul do país. Vamos falar com Fábio Turci agora ao vivo em Nova York. Ele tem informações sobre as operações de resgate. Boa noite, Fábio. Quais são as informações que você tem sobre as operações no México?